Vive tu, Cristo melhor, mas dependente do teu favor. Cristo bom mestre, eis meu querer, minhas fraquezas todas vencer. Faze-me pronto para lutar, para a vitória sempre alcançar. 371, mais puro quero ser. Mais puro quero ser, ó meu Senhor. A ti me dedicar com todo ardor. Meus pés que errantes vão, guie-os a tua mão. Mas por ó Deus, eu quero ser. Mais puro quero ser, ó meu Senhor. Amigo e mestre és, meu defensor, na tentação, na dor, ser tu meu protetor. Mas por ó Deus, eu quero ser. Cristo satisfaz minha alma. Tirei muito alto da vida dele. Plena salvação me deu. Cristo satisfaz, Cristo satisfaz, satisfaz completamente meu mais puro ideal, inspirado pela cruz, é servir e honrar o bom Jesus. Se fidarei e meu Deus me receber, satisfeito estou contigo, ouvirei Jesus dizer: Cristo satisfaz, Cristo satisfaz, satisfaz completamente meu mais puro ideal, inspirado pela cruz, é servir e honrar o bom Jesus. Oséias capítulo 11. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador.
nós te agradecemos pela semana que passou. Queremos te pedir para essa semana que se inicia hoje. Nos abençoe, nos faça todos os dias pessoas melhores, mais maduras, para testemunhar e para, com nossas vidas, falar do teu amor. Fique com cada um aqui, abençoa, Senhor, aqueles entes queridos onde quer que estejam, abençoe o teu povo espalhado na terra. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bom dia, gente. Hoje foi eu que trouxe aqui uma reflexão que eu nunca trago, né? Eu só sou a pessoa faladeira. Mas eu trago geralmente uma reflexão feita pelo pastor Caio Fábio, outrora, lá da juventude dele. E hoje ele trouxe a figura de Oséias, que se casou com uma prostituta. E ele faz essa analogia, ele disse que a Bíblia faz, que Deus fez essa analogia, de que a mesma coisa de Deus. Deus também criou um povo e ele está ligado a esse povo por amor. E esse povo, nós somos as pessoas prostitutas, nós não temos compromisso com esse Deus. Nós traímos ele todos os dias com o nosso comportamento, nosso jeito de ser, nossas imaturidades, nós somos gananciosos, nós somos crianças. Ele traz o texto de Oséias capítulo 11 sobre isso aí. E aí a gente discutiu esse assunto aqui, que a gente não muda. Eu fico pensando que quando Deus pode até cansar da gente, mas Deus não cansa. E a gente chegou a essa conclusão que Deus, quando fez o homem, ele fez sabendo que essas coisas iriam acontecer, tá bom? E essa fica a reflexão. Em que você dá tanto trabalho, né, para este teu Pai, para este Deus, tá bom? Deus nos abençoe. Aproveitar também a fala, e não tem como você falar isso, né, e usar o termo justiça de Deus. Claro que aqui foi lembrado muito bem, né, que quando falamos em justiça divina, né, é uma perspectiva humana sobre um critério próprio do que seria justiça, baseado numa... A gente vê o julgamento tem critérios próprios para chegar o mais perto possível de uma provável verdade, né, e ainda assim ela falha muitas vezes. Mas o ponto principal que eu percebo pela palavra e dessa maneira como olhamos a Bíblia é que os olhos como devemos olhar as circunstâncias, olhar pessoas que estão passando por aquilo, é não julgar, justamente porque se estamos aqui representando aquele que é o Pai, aquele que é superior, que é Deus, então nós temos que tentar enxergar a circunstância na realidade dele, como Jesus fazia. Jesus não julgava prostitutas, não saía julgando pessoas que, né, já foram presas, ou qualquer outras pecadoras, de maneira geral, porque ele entendia as circunstâncias dela. Então, quando Cristo oferece, quando nós falamos sobre justiça divina, tem esse aspecto de que o ser humano é possível ele começar a olhar as coisas, analisar na realidade do indivíduo, como se fosse o próprio Deus com a sua visão holística olhando. Porque se você olhar a seus olhos humanos, só por aquilo que você viu, o que você vai exercer é muito mais injustiça em nome de Deus do que a própria verdade que deveria ser explorada. Porque os seus olhos humanos eles são falhos. Então essa é a minha contribuição quanto a isso. O tema de hoje, o que eu gostaria de falar, destacar, é sobre essa ideia de que Deus está se incomodando, se decepcionando, se ofendendo com o que nós fazemos ou não fazemos em relação ao que nós acreditamos religiosamente que seria ideal fazer ou não fazer. Porque Deus, na minha concepção, não se ofende com nada do que fazemos. Pelo contrário, Ele entende, nos ama e sabe que nós somos assim mesmos. Então, o que eu queria destacar era isso e também a questão da ideia que porque nós somos assim, igual o texto de Oséias fala, porque vocês fizeram isso, vocês vão ser dominados, vai ter a ira de Deus, vai ter a justiça de Deus sobre vocês, a mão de Deus vai pesar sobre você. O que também nós religiosos sempre falamos muito aí, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Tudo isso é para a gente alimentar o nosso ódio em relação a quem nós não gostamos. Pequenas bobagens. A pessoa te fez algo, falou algo de você, você fica, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Ele vai pagar lá na frente.
Deus está vendo. Essas coisas assim que é para alimentar o nosso ódio e jogar aquela energia ruim sobre a pessoa, para que a pessoa se dê mal. E depois que nós criamos essa energia ruim e falamos e pregamos isso, somos os mesmos a criticar a uma religião espírita, uma religião africana, que faz trabalhos também usando energias ruins. Então, nós somos hipócritas e temos essa mania de alimentar nosso ódio usando o nome de Deus. Ok, então esse foi o nosso estudo de hoje. Conversando sobre... eu coloquei aqui um título, né, para ver se ajudaria em tudo isso. Mas é basicamente isso, a paciência de Deus ante a desobediência humana. Né? A desobediência humana. Eu queria fazer uns destaques, além desses que já foram mencionados, o fato, primeiro é sobre a questão do amor. Deus ama todo ser humano. Deus ama todo ser humano, né? Não importa quem seja, Deus ama intensamente, né? Apaixonadamente, Deus ama todo e qualquer ser humano. Não tem exceção com Deus, tá? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria chamar a atenção é sobre a questão da ofensa. Realmente foi lembrado, né, até pelo Mateus. Deus não se ofende com nada. Por que não se ofende? Porque Deus é mais do que um pai. Ou seja, quando um filho, criança, não é, fala alguma coisa e ofende o pai, né, o pai releva, porque ama o filho. Tá? E Deus é muito mais do que isso. Então, Deus não se ofende com nada, Deus ama. Quem ama não se ofende com a pessoa amada, nunca, porque ama. Tá? Compreende, entende a limitação daquela pessoa, então ama. A outra coisa que eu queria lembrar é a questão de criança. Deus nos vê como infantis. Tudo bem, Jesus chega a dizer em algum momento que, né, devemos nos fazer como crianças. Ali ele está lembrando dos aspectos positivos de uma criança, né? Agora, nós temos aspectos negativos numa criança. A criança, ela é egoísta. A criança, ela é egocêntrica. E não é culpa dela, faz parte da maturidade. A criança, ela é invejosa. Há uma série de coisas que marcam uma criança. E todo mundo entende que aquilo é normal em uma criança. Ela está numa fase, num desenvolvimento, numa maturidade, crescendo nisso. Entende? Então, todos nós somos crianças assim. Todos nós. E temos falhas gravíssimas. É por isso que o Espírito Santo nos convence do pecado, nos convence dessa infantilidade em nós, tá? E a outra coisa é a questão da volta. Realmente, Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. A gente fica falando que determinadas religiões fazem coisas ruins contra os outros, é mentira. Primeiro, porque, na verdade, religião em si é quando busca agradar a divindade. E fazer mal aos outros não agrada a divindade nenhuma. E segundo, que a gente critica os outros, mas eu conheço pessoas que oram ou saem por aí dizendo que Deus vai castigar, que Deus vai isso, desejando que Deus faça mal aos outros. A gente não presta não, viu? A gente não presta. Para julgar os outros, nós somos fáceis. Mas para olhar a nossa situação, a gente tem dificuldade. Tá? Agora, uma coisa é certa. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. A Bíblia diz isso. Não é Deus que manda castigo. Somos nós que vamos colher o que plantamos. Então, se eu planto vento, usando a frase por aí, né? Se eu planto vento, eu vou colher tempestade. Se eu amo, eu vou colher amor. Se eu sou gentil, eu vou colher gentileza. Entende? Eu vou colher gentileza.
Agora, se eu jogo bomba na casa do outro, eu vou receber bomba na minha casa. Algum tipo de bomba eu vou receber. Entendeu? Então isso não é de Deus. Deus jamais vai querer isso. Deus quer que a gente ame. Qual é o mandamento de Jesus? Ele diz assim, o meu mandamento é esse, que ameis aos outros como eu vos amei. Essa é a ordem desde Adão. Esta é a vontade de Deus para todo ser humano. Porque tudo mais vem em consequência disso. Tá bom? Então é isso tudo. A paciência de Deus ante a desobediência do ser humano leva a gente a todas essas reflexões. Tá? Que Deus abençoe, que seja uma semana maravilhosa, abençoada para você, né, em toda essa semana, tá bom?